Olá, boa tarde. Eu sou Caio Jones e este é o Jornal Escolar Shekinah com as informações do campo e da cidade. O campo compreende o meio rural formado pelas propriedades rurais como fazendas, chácaras e sítios. É responsável pela produção de matéria-prima como carnes, leite, ovos, grãos e outros. A cidade é formada pelo meio urbano, onde vivem a maioria das pessoas. E é responsável pela produção tecnológica, científica e industrial e de serviços. Ambos, campo e cidade, dependem um do outro. Confira agora os principais destaques dessa edição. No campo, começam os preparativos para a soltura de 13 peixes-bois no Amazonas. Preço da farinha no Amazonas dispara com alta de mais de 45%. Na cidade, gasolina chega a R$ 5,99 em Manaus, aumento de 54,38%. Sony vai fechar fábrica no Brasil. Os detalhes dessas e outras informações aqui agora. Foi dada a largada para a soltura de peixes-bois, edição 2021 pelo INPA no Amazonas. Este é a primeira soltura realizada desde o início da pandemia de Covid-19. A ação programa para abril de 2020 finalmente poder ser confirmada para este ano, acompanhando o vazante dos rios e o estado de saúde dos animais. Um total de 13 animais estavam nos tanques do INPA e foram soltos em julho no Rio Purus, no interior do Amazonas. O titular da CEPROR, Pretúcio Magalhães, anunciou que para 2021 o governo do Amazonas planeja a realização de um Expoagro virtual e presencial. Em 2020, na pandemia, a Expoagro foi realizada 100% online. No ano passado, foram mais de 60 milhões de negócios feitos virtualmente pelos produtores rurais. A farinha é um dos alimentos que não podem faltar na mesa de quem é do norte, mas o consumo deste alimento está ficando cada vez mais caro. A inflação no preço da farinha de mandioca já acumula alta de 45,11%. Para atender a demanda, o Amazonas importa a farinha do Acre e do Paraná. O preço alto da gasolina também contribui para a alta do produto. Antes, a farinha ovinha podia ser encontrada por até R$ 5,00 o litro. Atualmente, o valor varia entre R$ 8,00 e R$ 10,00. No próximo bloco, você vai conferir gasolina chega a R$ 5,99 em Manaus, aumento de 54,38%. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para a Luana e todos os estudantes do país, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos 1 metro dos amigos, na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Os postos de Manaus já vendem o litro da gasolina por R$ 5,99, um acréscimo de 54,38% em menos de 3 anos.
O novo aumento de preços nos postos e combustíveis de Manaus começou a ser feito na última quinta-feira. Os reajustes nos postos foram de 3,45%. A média de preço do valor da gasolina comum na capital é de R$ 5,99 a R$ 5,96. A Sony Brasil, filial da multinacional japonesa, comunicou o fechamento de sua fábrica em Manaus no fim deste mês. Com isso, será interrompida a produção de aparelhos de TV, câmeras, máquinas fotográficas e equipamentos de áudio. Os demais negócios do grupo Sony, como o videogame PlayStation, seguiram no mercado brasileiro com sua rede de assistência técnica. O Jornal Escolar Shekinah fica por aqui. Até a próxima edição com as principais notícias do campo e da cidade.